Bom dia, hoje é segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. Como dominar minha natureza? O texto de hoje se encontra no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Muitos têm dificuldades em compreender a entrada do pecado na raça humana, como tudo começou e o que nós temos a ver com tudo isso. Alguns acreditam que o pecado se originou lá com Adão e nós não temos nenhuma interferência nisso, portanto, não podemos pagar pelo que Adão cometeu. Contudo, não é bem assim, porque somos filhos descendentes do primeiro casal que Deus colocou no paraíso, Adão e Eva. Paulo é muito claro em sua declaração aqui aos Romanos, dizendo que, tendo Adão e Eva desobedecido à ordem de Deus e comido do fruto proibido, eles cometeram um pecado, uma transgressão da lei de Deus, da sua vontade. Consequentemente, toda a raça humana que veio à existência através do casal já nasceu em pecado. Já nasceu, digamos assim, com o DNA do pecado. O pecado não é simplesmente um ato isolado. Cometemos um pecado, fazemos algo de errado, por isso somos pecadores. Não. Somos pecadores porque já nascemos com a natureza do pecado, a natureza pecaminosa carnal. Logo, não é controlando as nossas ações, os nossos atos pecaminosos, que deixaremos de ser um pecador. Isso está em nossa raiz. Paulo continua que por esse único homem entrou o pecado no mundo. Ele deixa bem claro que o pecado veio de fora para dentro. Não estava em nosso mundo, mas a serpente foi usada pelo anjo caído Lúcifer, que fora expulso do céu. Ele então traz a proposta de desobediência ao casal. E logo, Eva cai na armadilha criada por ele e também convence o seu esposo Adão. A partir daí, o pecado passa a ser parte da vida do casal e agora, ao procriarem os seus primeiros filhos, Caim e Abel, o DNA do pecado também já faz parte de suas vidas e todas as gerações que vieram pós aquele casal. Por isso, hoje, nós temos essa natureza pecaminosa, temos a tendência natural para o erro, para o pecado, para estarmos em rebeldia contra a lei do Senhor. O pecado, então, trouxe graves consequências, entre elas, a principal, a morte. Paulo, no capítulo 6, o verso 23, escrevendo aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas não para por aí. Conclui dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo que o pecado trouxe essa tão grave consequência, que é a morte, passando a toda a humanidade, Deus tinha um plano especial, o plano da redenção, para trazer novamente o ser humano a ter o prêmio que é a vida eterna. O sacrifício dele na cruz do Calvário nos garante a vida eterna. Nos garante que podemos sair desse mundo de morte para um mundo de vida completa em Cristo Jesus. Hoje temos a oportunidade de aceitarmos o presente de Cristo para nós, o seu sacrifício. Como dominar minha natureza? Permitindo que Deus habite em minha vida. Ao aceitar Jesus como meu Salvador, descendo as águas do batismo, recebo a natureza espiritual. E ela, com a ajuda de Deus, irá subjugar a minha natureza carnal, essa natureza de pecado tendenciosa para o mal. E permita que o Senhor habite em sua vida. Vamos orar. Querido Pai, temos mais um dia pela frente. Suplicamos a Tua presença em nossa vida. Queremos permitir que o Senhor faça morada em nosso coração. Que a natureza espiritual possa dominar essa natureza carnal que temos, que já nascemos com ela, que precisa ser apagada para que a natureza espiritual cresça e os meus desejos possam ser para o Senhor. Nos entregamos em Tuas mãos nesse dia e sempre, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe também com seus amigos. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.